Olá pessoal, boa tarde a todos, sou o Diógenes e nesse vídeo eu gostaria de responder uma pergunta ou trazer aí um tema que eu recebi recentemente, acredito que seja do interesse de mais pessoas, principalmente para quem está iniciando dentro do mercado. Acredito sinceramente que esse vídeo vai ser de extrema ajuda para você entender a formação dos preços aí para os diversos pares de moeda. Primeiramente, gostaria de pedir a você que, caso você tenha interesse no mercado Forex, que com certeza você tem, senão não estaria vendo esse vídeo, inscreva-se no canal, uma vez que sempre eu estou postando novos vídeos a respeito do mercado, de forma bastante clara, objetiva e direta. Okay? Eu costumo dizer que eu não me sinto no direito de gastar o seu tempo. Portanto, se você vem até o meu canal no YouTube, para ver um vídeo, você tem que, quando você terminar de ver esse vídeo, você tem que terminar com a clara certeza de que você aprendeu alguma coisa. Se nós perdemos dinheiro, nós podemos recuperar o dinheiro, mas se nós perdemos tempo, isso não pode ser recuperado. Certo? Portanto, eu não estou aqui para perder o seu tempo de forma alguma. Acredito, sinceramente, que toda a informação que eu compartilho de forma gratuita no canal no YouTube é informação relevante e é informação importante que pode aí fazer total diferença na forma como você vê, interpreta e negocia dentro do mercado. Ok? Então a minha sugestão, inscreva-se no canal para estar sempre recebendo aí novos vídeos. Se você gostar desse vídeo também, favorite, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário e é isso aí. Bom, nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês, trazer bastante rapidamente, a composição dos preços dentro do mercado. Ok? Nós conseguimos notar que algumas corretoras, hoje cada vez menos, mas algumas corretoras oferecem preços de 4 casas decimais após a vírgula. Então nós temos, por exemplo, o euro USD nesse momento está em 1.08199. Então é 1.0819 e nós temos aqui 9. Nós podemos ver que temos 5 casas decimais após a vírgula. Certo? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. A grande maioria das corretoras hoje oferecem 5 casas decimais. Como é o caso aqui da FX Pro, que oferece 5 casas decimais. Mas ainda existem corretoras que oferecem apenas 4 casas decimais após a vírgula. Que nesse caso, o preço pararia aqui nessa casa decimal. Ou seja, 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, vale lembrar que o PIP está aqui na 4ª casa decimal. Se a corretora tiver 5 casas decimais, ou seja, tiver mais um número aqui, 5 números, né? O 5º número vai ser a 10ª parte de um PIP. A 5ª unidade, ou seja, a unidade aqui vai ser a 10ª parte de um PIP. Então, nesse caso, vamos pegar aqui um número redondo apenas para nós entendermos. Imaginamos que nós temos aqui 1.0, colocar aqui 0,5 20 e aqui nós temos mais um 0, certo? Se o preço se modifica e cai para 1.0519,5, nós podemos ver que houve uma alteração de apenas 5 unidades na última casa, na 5ª casa. Vou até colocar aqui numa cor diferente, na 5ª casa decimal, certo? Isso quer dizer que houve uma alteração de meio pip, uma vez que uma alteração total, ou seja, uma alteração de um pip seria caso o preço caísse para 1.0519, certo? Portanto, um pip está sempre na 4ª casa decimal. A 5ª casa decimal, ela representa aí frações, ou a 10ª parte de um pip. Você pode negociar uma operação e fechar com 0,3 pips, por exemplo. Não te aconselho que faça isso, ok? Mas é apenas um exemplo aí dessa operação. Bom, o que tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos dentro do mercado? Bom, absolutamente tudo. Às vezes eu recebo um e-mail e a pessoa me diz: olha, hoje eu fiz 800 pips. Eu falo: poxa vida, me ensina como que se faz 800 pips num dia. E aí eu vou ver, na verdade, a pessoa fez 80 pips, o que é totalmente
possível. Ok? Por quê? Basicamente ele fez as contas contando a última casa e ele olhou, por exemplo, saiu esse número, mas lembrando que a quinta casa decimal é apenas uma fração. Ou então a pessoa fala, hoje eu fiz 80 pips, você vai ver e a pessoa fez 8. Okay? Isso é bastante comum, logicamente, se você já tem algum tempo no mercado, se você já negocia, provavelmente não é o seu problema. Mas isso é bastante comum, principalmente em quem está começando dentro do mercado, não tem às vezes muita experiência. Mas outro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é a diferença com relação à composição do preço. Mas para falarmos disso, nós precisamos antes olhar por algum aspecto, como que é formado, como que é composto o preço dentro do mercado Forex. Primeiramente, é importante nós sabermos ou lembrarmos que, vamos pegar aqui, por exemplo, nós temos aqui o par euro USD, certo? O par euro USD. É sempre importante nós lembrarmos que tudo aquilo que está do lado esquerdo, aí está do lado esquerdo da cotação, ou desse par, é o número 1. Portanto, se nós olharmos o preço euro USD 1, isso sempre vai fazer referência a quanto que 1 euro vale em dólar, uma vez que, logicamente, é o euro USD. Nesse caso, seria, se nós olhássemos assim, euro USD 1.08264. 1.08264. Isso seria o mesmo que escrevermos assim: 1 igual a 1.08264. Ou seja, 1 euro é igual a 1 dólar 0,8264, certo? Ou, trazendo de outra forma, 1 euro vale 1 dólar 1.08264. Ou ainda de outra forma, para nós comprarmos 1 euro, nós precisamos de 1.08264. Podemos dizer isso de várias formas. Mas o importante é lembrarmos que tudo isso está totalmente correlacionado. Certo? Então, 1 euro, logicamente, aqui nós temos a cotação. Se nós pegarmos um outro par, por exemplo, vamos pegar aqui o USD-CAD. O USD-CAD, nós temos o USD, que é o dólar americano, e CAD, que é o dólar canadense. Ou seja, isso quer dizer que 1 dólar americano é igual a 1.2685 dólares canadenses. Ok? 1.2685 dólares canadenses. Isso quer dizer nada mais, nada menos do que, para nós comprarmos 1 dólar, nós precisamos juntar 1.26, agora 86,5, né? 26,86,5 dólares canadenses, para nós comprarmos o mesmo 1 dólar. Logicamente, essa cotação muda, exatamente isso que faz com que o mercado seja possível acontecer, certo? Então, lembrando sempre, isso aqui é algo extremamente importante. Tudo que está do lado esquerdo da cotação, ou a primeira moeda do par de moedas, é 1. E o que está depois é a quantidade de dinheiro que nós precisamos da segunda moeda para comprar ou para vender um do outro. Certo? Então, vamos lá. USD, CAD, vou reexplicar isso aqui porque às vezes as pessoas não entendem. Tudo que está do lado esquerdo é 1, tudo que está do lado direito é a quantidade dessa moeda que nós precisamos para comprar uma unidade da moeda que está do lado esquerdo. Certo? Isso leva para a gente, por exemplo, o euro GBP
que sempre foi, não sei se podemos dizer sempre, talvez pegar um histórico aí, não, sempre foi. O euro GBP sempre foi um par do tipo, nunca foi 1.20, por exemplo, sempre começou com 0 ponto alguma coisa, certo? Nesse momento especificamente está em 0.7299. Então nós temos o par euro GBP, que é nada mais nada menos do que o euro contra a libra esterlina. Do lado esquerdo, conforme nós já dissemos, é 1 euro. Isso quer dizer que do lado direito nós vamos ter a quantidade de libra esterlina que nós precisamos para comprar 1 euro. Como a libra esterlina é mais cara do que o euro, ela vale mais, isso implica que nós vamos precisar de menos de 1 libra para comprar 1 euro. Nesse caso especificamente, vamos precisar de apenas 72 centavos, ou 73, aí 72,99 centavos de libra, ok? Ou cento, seja como você quiser chamar. Apenas para você entender, não precisamos de 1 libra para comprar 1 euro. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade. Mas imaginemos que você mora na França, certo? A moeda oficial da França é o euro. E você vai passear na Inglaterra, ok? Muito bem. Você pega 1.000 euros e fala assim, bom, vou levar para mim gastar nesse final de semana na Inglaterra. Você chega na Inglaterra, você vai trocar esse dinheiro, esses 1.000 euros, por libra esterlina, certo? Ok. Se bem que na Europa é praticamente que não é muito necessário fazer isso. Mas vamos dizer que você vai lá fazer essa troca. Nesse caso, você vai pegar 729 libras e 90 centavos. Basicamente porque a libra é mais cara do que o euro. Você deu mais euros e pegou menos libras. Logicamente, a correlação permanece, mas em termos de números, em termos monetários, você pegou menos libras. Certo? Você continua com o mesmo valor dos 1.000 euros. Não é disso que se trata, mas sim da cotação. Imaginemos o inverso, que você vai então, você pega 729, vou colocar um número redondo aqui, libras, e vai passear na França. E ao chegar lá, você troca isso te dá 1.000 euros. Essa cotação seria o GBP euro. Certo? Exatamente por isso que alguns pares apresentam esse formato 0.70, 0.80, enfim, alguns pares apresentam esse formato. Mais um exemplo é o euro AUD. Vamos lá, euro AUD. O que nós temos do lado esquerdo? Nós temos o quê? 1 euro, certo? Do lado direito nós temos a quantidade de dólares australianos que nós precisamos para comprar 1 euro. Então você precisa 1.4138 dólares australianos para comprar 1 euro. Certo? A dúvida, agora eu vou chegar finalmente na dúvida que eu recebi. A dúvida é com relação aos pares que tem o ien japonês. Basicamente porque o ien japonês apresenta um formato totalmente diferente do que os outros pares, certo? Enquanto os outros pares nós temos aqui, por exemplo, a AUD-USD, nós temos 0.84, 0.76 e etc. Euro-GBP nós temos 0.73, Euro-AUD nós temos 1.40, ou seja, tudo está mais ou menos na mesma paridade. 1 é igual a 1 e alguma coisa, por exemplo, ou 1 é igual a 0.80, por exemplo. Okay? Mas quando se trata do euro JPY, a situação fica totalmente diferente e aqui foge um pouco do padrão. E a gente olha aqui, por exemplo, o preço está em 130,03. E a pergunta principal é, por que essa diferença e como que nós interpretamos? Bom, basicamente, se você... o Brasil teve muitas moedas ao longo dos últimos 30 anos, sei lá. Várias moedas na tentativa de contemplação e etc. Aí coisas de história aí do nosso país.
várias moedas foram substituídas. Mas enfim, eu sou um pouco velho, mas também não sou tão velho, sou jovem. Lembro de algumas mudanças de moeda, mas eu era bastante pequeno, então eu não me lembro com relação a esses valores, certo? Mas uma coisa que sim me lembro é que eu já era um pouco mais velho, e eu fui para a Espanha, e quando eu cheguei lá, o euro havia acabado de ser implementado na Espanha. E a moeda que existia, eu vou trazer esse exemplo, porque nesse exemplo eu tenho mais propriedade para falar, porque eu vivi aí um pouco desse momento de transição entre a moeda antiga da Espanha, que se chamava peseta, certo? Peseta. E a peseta, essa era a moeda antiga, cada país da Europa tinha a sua própria moeda, e na Espanha tinha a peseta. O Portugal tinha a sua própria moeda, e enfim, todos os outros países. E o sistema monetário, o sistema de contagem da peseta era algo bastante interessante, porque quando foi trocado, um euro era o equivalente a 166 pesetas. Ou seja, é tudo uma questão de contagem de números. Okay? Um artigo que valia 166 pesetas, quando mudou, ele passou a ser contabilizado como sendo um euro. Logicamente, muita gente se aproveitou disso e aumentou, enfim. Mas isso não vem ao caso. O fato principal a moeda da Espanha na época, antes de entrar o euro, era baseada em um sistema que não existia centavos. Tudo era pesetas. Então nós tínhamos, por exemplo, se você fosse comprar uma bala, enfim, ela poderia custar 10 pesetas. Mas isso excluía a possibilidade de existir centavos de peseta, porque logicamente, se dentro de um euro cabiam 166 pesetas, isso quer dizer que uma peseta era menos do que um centavo de euro. Okay? Essa era a forma, o sistema monetário da peseta, ou seja, a moeda anterior ao euro. Portanto, por exemplo, você falava assim, 1000 pesetas. 1000 pesetas, se eu não me engano, era coisa de 6 euros. Deixa eu só confirmar aqui. 1000 pesetas é exatamente isso aí. 1000 pesetas era coisa de 6 euros. Ou seja, não é muito dinheiro. Mas em termos monetários, isso aqui parece muito. Uma vez que a gente está aqui no Brasil e tem um sistema de contagem mais similar ao dólar. Okay? Não, a cotação não é da cotação que eu estou falando. Então, por exemplo, era 6 euros. Se você falar assim, bom, eu ganho 10 mil pesetas. 10 mil parece um número grande, para a gente aqui é um número grande falar em 10 mil reais. Mas 10 mil pesetas era 60 euros. Ok? 100 mil pesetas, 600 euros. E 1 milhão de pesetas era 6 mil euros. Ou seja, por que eu estou trazendo esse exemplo da peseta, uma moeda que já não existe mais na Espanha, agora adotou o euro? Basicamente porque é exatamente a mesma coisa que acontece com o ien. O ien ele não é fracionado, certo? Enfim, vamos trazer então agora a realidade do euro JPY. Mas para ficar mais fácil aqui, mais intuitivo, vamos pegar o USD JPY, que é o nosso, um dos majors. Bom, pegando a mesma regra, nós temos aqui o USD JPY, certo? Nós sabemos que tudo que está do lado esquerdo, ou a primeira moeda do par de moeda, é 1. E o que está do lado direito é a quantidade dessa moeda aqui que nós precisamos para comprar uma moeda dessa daqui. Como o ien tem mais ou menos o mesmo padrão da antiga peseta, isso quer dizer que nós precisamos nesse momento de 120 ienes para comprar $1 americano. Ok? 120,166. Logicamente não se fala em termos de fracionar um ien. Enquanto o euro, por exemplo, nós temos um euro. Um euro é igual a 100 centavos. Ok, tive uma pequena interrupção aqui. Bom, vamos então falar aqui. Quando se trata do dólar, $1, ele pode ser subdividido
em 100 partes iguais de 100 cents, certo? Ou 100 centavos, falar aqui referente ao Brasil. R$1 ele pode ser dividido em 100 partes iguais de 100 centavos. €1 ele pode ser dividido em 100 partes iguais de 100 cêntimos, que era na Espanha, certo? Mas quando se tratava da peseta, que era 166, você não conseguia dividir uma peseta em partes iguais, porque a peseta já era um sistema monetário minúsculo para que, enfim, não existia meia peseta, ok? Poderia existir uma peseta, 2, 3, 4, mas não poderia existir meia peseta. O mesmo acontece com o ien. Não se pode subdividir o ien em partes, porque o ien, logicamente, já é essa moeda aí cotada nesses termos. Ou seja, um ien ele é menos do que 1 centavo de dólar. Exatamente por isso que ele se apresenta nessa forma, como a gente pode ver aqui, que $1 é igual a 120 ienes, certo? Ou ienes, como você quiser chamar. Exatamente por isso que isso acontece. E isso acontece, logicamente, não somente com o dólar, mas com o USD-JPY, mas todos os outros pares que têm o ien. Nós podemos ver aqui, Euro-JPY, nós temos €1 é igual a 130 ienes. 130,053. Certo? Essa subdivisão aqui acontece exatamente da mesma forma. Depois da vírgula, aí as divisões dos pips. Certo? O CAD-JPY é exatamente a mesma coisa. $1 canadense, para nós comprarmos $1 canadense, nós precisamos de 94,71 ienes. Ou seja, note que aqui no caso do dólar canadense, é quase como dividir o dólar canadense em 100 partes, ou 100 centavos aí de dólar canadense. E todos os outros pares. GBP-JPY, uma libra esterlina é igual a 178 ienes. Certo? E assim todos os outros pares, o DJPY e etc. Agora, como que nós calculamos os pips para esse par? Para esses pares que tem o ien japonês? Basicamente, se nós temos aqui 120 e a cotação vai, por exemplo, 19, corretoras de 4 dígitos geralmente apresentam nesse formato. 120 com 2 casas após a vírgula, certo? 2 casas decimais. Se o preço sobe, por exemplo, para 120,20, isso quer dizer que houve a variação de 1 pip. Enquanto no EURUSD, vou colocar aqui, nós temos 1, e aqui nós temos, por exemplo, 1.0840. A alteração de 1, de mais 1 ou menos 1 pip, está na quarta casa decimal, aqui é a quarta casa, certo? Nos pares que tem o ien japonês, como por exemplo o USD-JPY, nós temos $1 igual a 120,18. 18,8. A alteração de mais ou menos 1 pip está na segunda casa decimal após a vírgula, porque esse par tem um sistema monetário diferente. Isso quer dizer que se o mercado aqui cair para 120,187, não movimentou 1 pip, mas apenas a 10ª parte de 1 pip. Ok? Portanto, apenas para fechar esse vídeo, para terminar esse vídeo, nós temos $1 igual a 120 ienes. Nós fracionamos dentro do mercado, por exemplo, para 120,20. Se o mercado sobe para 120,21, isso quer dizer que houve uma alteração de 1 pip na cotação. Portanto, a cotação, agora, em termos da maioria dos outros pares que não tem o dólar, que não tem o ien, desculpa, a cotação, a alteração de 1 pip acontece na quarta casa decimal. Vamos colocar aqui 40,79. Portanto, mais ou menos 1 pip vai acontecer na quarta casa decimal. Quando se trata do ien, nós temos aqui, por exemplo, 120,18
A alteração de mais ou menos 1 pip vai acontecer na segunda casa decimal, mas isso ocorre exclusivamente com os pares que têm o JPY. Exatamente por esse formato do JPY, do Yen, ser dessa forma, ou seja, ele já é um sistema dessa forma, onde não permite uma subdivisão, é que o JPY não é a primeira moeda de nenhum par. Você pode reparar que todos os pares que têm o Yen, em todos eles, o Yen é a segunda moeda. Ok? Porque é impossível. Imaginamos, nós temos aqui euro, USD. Nós sabemos que o que está para o lado esquerdo é 1. Portanto, nós precisamos saber quantos dólares nós precisamos para comprar 1 euro. Se nós colocássemos, por exemplo, o JPY, USD, isso quer dizer que nós estaríamos falando de 1 Yen. E não existe subdivisão para nós fazermos com relação ao dólar. Seria algo 0,0000, sei lá quanto lá, para dar 1 Yen. Por isso que o Yen é sempre a segunda moeda. Nós temos o USD JPY, CHF JPY, Euro JPY, CAD JPY, GBP JPY, AUD JPY e todas as outras variações. O Yen é sempre a segunda moeda desse tipo de par. Ok? Acredito que talvez aí tenha elucidado, mostrado alguma coisa para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Inscreva-se no canal. A minha recomendação para você, tem bastante material que eu estou sempre postando. Acredito que isso vai ser bastante interessante. Se você gostou desse vídeo, favorite, deixe seu comentário, deixe seu like. É muito importante isso para a valorização e a divulgação aí do meu trabalho. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.